Olá, aqui é Jaque Watanabe do canal Atravessando Limites. Nesse vídeo eu quero contar sobre aquele tsunami que teve em 2004 na Tailândia, que o Rick Martin esteve lá. Eu fiz um roteiro aqui, mas vamos ver se funciona. É a continuação do que eu falei no vídeo sobre esse livro aqui, o livro Eu do Rick Martin, que eu vou deixar na descrição. Quem não viu o primeiro vídeo, pausa esse, entra na descrição, veja aquele vídeo primeiro para depois ver esse. Então, quando o Rick Martin soube do tsunami que tinha na Tailândia, que ele estava num sítio comemorando as festas do fim de ano com a família dele, e ficou sabendo disso depois. E ele ficou pensando, e se alguém aproveitar dessa situação para poder sequestrar as crianças que estão perdidas dos seus pais? Que é muito simples uma pessoa ver uma criança perdida e dizer: eu sei onde estão os seus pais. E a pessoa aí com aquela pessoa que está chamando. Então ele ficou preocupado com isso e pensou em ir até lá para alertar a população sobre isso. Então foi aí que ele chamou a Fundação Rick Martin e foi imediatamente até a Tailândia. Então, chegando lá, ele não sabia nem direito para onde ele ia, mas tudo deu certo no final. Ele conseguiu alertar a população, falou com as autoridades de lá e tudo. E no que ele viu nesse tsunami, uma das coisas que ele conta nesse livro é sobre ele foi na casa de uma mulher que ela estava fez a casa dela de escola para as crianças que estavam sem os pais, para dar alguma ocupação para essas crianças, tá? Para ver se esquecia um pouco dessa tragédia que aconteceu. E na casa dela diz que ela fez caixote, fez de mesa. Era uma coisa assim bem simples, mas estava tudo arrumadinho. E ele soube também de uma menina de 9 anos, que quando ela ficou sabendo, ela aprendeu na escola o que acontece antes de ter um tsunami. E ela percebeu que ia ter tsunami naquele local e ela avisou os pais dela e também avisou as pessoas que estavam lá perto. E foi aí que eles subiram para a montanha e conseguiu se salvar desse tsunami. Aí depois, nessa descrição eu deixei aqui, ó. O Rick Martin também, ele tinha um grupo de pessoas reconstruindo casas, e ele também, ele nunca tinha trabalhado com construção na vida, e muitas pessoas ali também não. Só que ele conseguiu erguer uma parede, reconstruindo casas, e ajudou todas aquelas pessoas. Diz que num hospital ele conheceu o Baby Wave, que era um bebê que estava desaparecido. E foi aí que ele estava preocupado com esse negócio de sequestrar crianças, porque apareceu um monte de gente dizendo que era pai e mãe dessas crianças. Só que a hora que pediu o documento, eles não apareciam com o documento. Ele até pensou em adotar as crianças, só que o governo da Tailândia, eles não dão adoção para pais solteiros. No caso, naquela época, ele estava solteiro ainda. E sobre também... Então é isso que eu queria falar para vocês, que nesse tsunami, e ele fala também que é como se fosse mandar uma carta pro universo, que ele pensou em ir até a Tailândia para ajudar essas pessoas, e tudo correu bem e deu tudo certo. Conseguiu ajudar essas pessoas, reconstruir novamente, e a Tailândia está construída de novo, e ele está até hoje com a Fundação Rick Martin. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre quando ele teve o tsunami não, um furacão em Porto Rico, que é a ilha onde ele nasceu, também é interessante. Então faz 20 anos que ele trabalha com tráfico humano, acolhendo essas crianças com a escola de música que ele fundou, e sempre quando tem um desastre natural, ele está sempre com a Fundação Rick Martin para ajudar. E outra coisa, eu queria falar sobre a crença religiosa, sobre a religião do Rick Martin. Antes de ler
esse livro aqui, que é o assunto do vídeo, eu pesquisei qual seria a religião dele. E eu encontrei alguma coisa sobre o budismo. Ele conhece o budismo, tudo mais, faz as meditações que é do budismo, e também em um programa de TV ele falou assim que ele não tem uma religião definida, que ele é uma pessoa espiritualista, mas que não tem uma religião. E quando eu fui ler esse livro aqui, que eu gostava sobre as leis do universo, né? Só que eu não sabia o que tinha dentro desse livro. Eu falei assim, alguma coisa está me dizendo que eu preciso ler isso aqui. E é muito interessante que nesse livro fala também das leis do universo. Inclusive, quando ele foi para a Tailândia, ele disse que era como se fosse escrever uma carta para o universo e acontecer aquilo que ele planejou. Quem quiser saber mais detalhes, leia esse livro. E logo que eu abri esse livro, tinha a oração de Mahatma Gandhi, que é do hinduísmo. E ele teve lá na Índia também, e teve uma experiência espiritual que ele conseguiu ouvir o som do silêncio, conseguiu ouvir um pêndulo, teve aula de yoga com profissionais, com pessoas que a yoga da Índia é completamente diferente da yoga que tem aqui no Ocidente. Que ali eles são profissionais mesmo, estão há mais de 20 anos só trabalhando com isso. E antes de conhecer essa religião da Índia, ele já foi também do catolicismo. Foi coroinha quando era criança. E teve uma época que ele chegou em uma outra igreja cristã, não sei se é a igreja evangélica ou um negócio assim, só que ele não se deu bem, porque eles falavam, se você não seguir o que está escrito aqui, você vai para o inferno, e aquela coisa toda. E justamente ele é homossexual, e ali eles falavam que ele estaria condenado. Então, como que você me ama, mas me odeia, me ama, mas me condena, sabe, é uma coisa que não dá para entender o que é uma lei de Deus e uma lei criada por homens. Que eu particularmente acredito que a Bíblia é lei criada por homens, tá? Eu acho que muita contradições, muitas pessoas falando na Bíblia. Não é só, se fosse só Jesus Cristo, mas não é. É Moisés, é Paulo Tarso e uma série de coisas. Então ele já esteve nessa religião, só que ele precisou sair porque ele não estava se sentindo bem. Foi aí que ele conheceu o hinduísmo e também conheceu o budismo. Fala muito sobre o universo, o budismo fala sobre o universo e ele também estudou sobre isso. E aí também, para finalizar, né, quando ele esteve aqui no Brasil também, que ele participou da escola de samba da Portela, eu acho que foi em 2017. E ele conta que parece que teve a manifestação dos seus antepassados, que a sensação que ele teve lá em cima do carro alegórico é como se o espírito tivesse saído do corpo e ido para o mundo dos espíritos, que ao som de 500 tambores. Então foi uma sensação eletrizante que ele sentiu, que é inexplicável, né? E com tudo isso, as pessoas às vezes falam assim, será que ele tem religião? Será que ele acredita em Deus? Sim, ele acredita em Deus, tem uma religião, acredita no universo. E quando esse tsunami que teve, ou então quando ele salvou as meninas da Índia, que eu falo que parece alguma coisa disse que eu tinha que ir, no caso quando ele foi para a Índia. Eu acredito que deve ter sido uma ordem divina. Quando ele foi ajudar as pessoas nesse tsunami também. Assim, quando você vai ajudar uma pessoa, você não questiona qual é a religião, qual é a vida que a pessoa tem. A gente está ali para ajudar. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. E vou colocar no canal de espiritualidade, na playlist de espiritualidade também. Até mais. E se você quiser outros vídeos falando sobre isso, deixe nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.